Olá, gente! Estamos aqui com mais um podcast, Além da Sala, da Trilha Educação. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as viagens curtas, mas cheias de conteúdo, intensas no aprendizado para o aluno. Então, estamos aqui com o Eduardo Pim, nosso educador e historiador, que é responsável pelos produtos pedagógicos da trilha, e estamos sempre lado ao lado nas descobertas dos novos roteiros e desenvolvendo dentro dos roteiros que já temos projetos personalizados para todos os colégios. Também conosco a nossa querida professora Silvana Cruz. Silvana, uma querida, tive o privilégio de trabalhar com a Silvana, conviver com essa profissional aí de excelência, muito bom tê-la conosco, agora juntamente com o Pio 12. Seja muito bem-vinda, Silvana. Maria Rosa, é uma alegria muito grande rever você, rever o Eduardo, nós que temos aí uma parceria já, né, um conhecimento, um trabalho. Eu fico muito feliz e fico muito honrada de estar aqui e poder conversar com vocês sobre esse trabalho, essa proposta tão interessante, né? Em tempos que esses tempos de hoje, né, que a gente tem aí a questão das redes sociais, da tela, e falar sobre estudo do meio, esses projetos mais curtos, educação, isso é muito importante. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria muito grande rever vocês dois. Eu digo mesmo. Né? Muitas aventuras aí para a gente relembrar. Né? Porque realmente no estudo do meio são as experiências que não se esquecem. É verdade. Não se esquece. Não. Você esquece de uma aula, você não esquece de uma vivência, de um lugar. No estudo, eu acho incrível que a gente coloca o aluno diante de um objeto da paisagem, as possibilidades são infinitas. Né? A gente põe ele em frente daquilo, leva ele até o objeto, a paisagem do estudo, e nós vamos falar sobre aquilo, vivenciando aquilo. Né? Então a gente tira... além da sala, realmente. Né? E além disso, assim, além de você conhecer, quando a gente vai a algum determinado lugar, você tem a história, você tem aquele contexto, você tem a biologia, você tem a física, mas você tem aquele contato social, é disso que eu falo. Você está ali com seus amigos, com seus colegas, com seus professores. Então, é uma experiência que você leva para a vida. Nunca mais você vai esquecer aquilo. É de uma riqueza muito grande. Então, você pode voltar ao local, mas não vai ser a mesma coisa. Isso. É verdade. Você sabe que eu estive em Brasília, que tem família em Brasília, né? Sim. E eu passei em uma das quadras onde nós estivemos quando fizemos um estudo do meio. 308 Sul. Isso. Quadro e eu lembrei... Quadro modelo. Exatamente, quando você me perguntou qual era a experiência que eu tinha, né? Porque eu vivi em Brasília, morei ali. Sim. E eu passava naquela quadra para ir para o meu colégio. Nossa, é uma... Sabe? Você pode compartilhar, né, com os alunos. Muito bom isso. A luminosidade, sabe? A vegetação, a jardinagem dos prédios, aqueles prédios, aquele projeto. É muito bacana, né? Inesquecível. Muda o nosso universo. Né? Quando você faz uma viagem dessas, você passa a se olhar, né, como país de outra maneira. É verdade. Mas eu queria falar um pouquinho dessas saídas que a gente proporciona de um dia, e que a gente sabe que você é uma grande motivadora disso, a gente sabe que para isso ser um sucesso, realmente atender, precisa do envolvimento dos professores. Então fala um pouquinho como que você pensa e como você acha que se planeja uma visita nesse período de um dia. Eduardo, eu acho que esse ponto ele é muito importante hoje. Quando eu começamos a conversar, eu falei da dificuldade que se tem hoje em relação à questão das telas. Qual é a ligação disso? Hoje você tem uma proibição de celulares, né, de aparelhos, dispositivos eletrônicos nos colégios. Isso é bacana, foi ótimo realmente, mas mas nós precisamos retomar algumas outras coisas. O estudo do meio de um dia, uma saída dessa, ela tem o conteúdo e você sai uma vez e você volta no mesmo dia, certo? Então, você tem
toda a história, todo o conteúdo, você tem o aprendizado com um grupo que você vai, com professores preparados, com instrutores preparados, você aprende e você volta para a sua casa no mesmo dia. Então, é de uma praticidade muito grande. Lá no colégio de aplicação Pio XII da PUC, a gente sempre estimula muito. É uma alegria para a gente quando a gente faz isso. Né? Nós estamos aí encaminhando alguns estudos. Isso é muito bom, porque é uma riqueza muito grande. O que você vivencia ali, nunca mais você vai viver outra vez e você não esquece mais. E ancora muitas aulas, né? Que eu falo assim, uma saída equivale a muitas aulas, porque o estudo é multi- e interdisciplinar, então todo mundo pode participar, todos os professores podem colocar ali uma questão. Com certeza. E a gente tem feito isso assim com muito sucesso, mas graças a pessoas assim que entendem o estudo do meio como ferramenta, né? Não é passeio, não é excursão. Um projeto, né? Claro que ele vai ter o entretenimento juntamente com a equipe, né? Que faz parte, a integração, uma descontração no ônibus entre um atrativo e outro, né? Mas o foco é o conhecimento. E eu percebi, Silvana, isso que você falou na reunião, que eu estive com você, com o Barassal e todos os professores, né? Como os professores levam a sério toda essa preparação do conteúdo, escolher qual o destino para essa série, o conteúdo adequado, né? E o custo-benefício, né? Porque hoje tudo é importante, né, para as famílias, né? É importante dar a segurança da viagem, é importante ter um projeto e é importante também a parte financeira, né? Para que todos possam participar. Então, a alegria dos professores interagindo, escolhendo o roteiro, não, esse vai ficar muito longe, esse vai ficar muito perto, eles querendo ousar e vocês, não, vamos até aqui por enquanto, né? Então, como é gostoso perceber que o colégio tem uma cultura pedagógica, né, que combina com a nossa cultura, que leva a sério, que tem essa preparação, né, e que vai transformar tudo isso em conhecimento. Para a sala de aula, né? É realmente fantástico. Para a sala de aula e para a vida, né? Para a vida, exatamente. Você vai. Eu lembro quando uma vez eu fiz um estudo do meio com vocês de um dia. Nós fomos a São Paulo. À tarde, nós fizemos uma programação pela manhã, que eu não me lembro qual foi, mas à tarde nós fomos ao MASP. E nesse dia tinha uma exposição do shogunato japonês que eu nunca esqueci na minha vida. Foi uma das maiores exposições que eu já vi. Então, aquilo me despertou um interesse, eu já era professora. Os meus alunos, eu lembro, voltaram encantadíssimos, porque realmente foi uma oportunidade única de você vivenciar. Era uma coletânea de peças, não só de roupas, mas de joias, de cerâmica, de armas, que eu nunca vi em outro lugar. Então, veja, foi um estudo do meio de um dia. A gente foi ao MASP ver a arte. Cultura japonesa. Mas fantástico, uma coisa riquíssima. Eu nunca esqueci aquilo. Então, eu como professora, e eles voltaram encantados. Então, assim, você vai a um estudo do meio, você vai a um museu, você sabe as obras que você vai ver, porque o professor de arte vai trabalhar isso, ele tem que ter essa noção, não dá para ir. É um estudo do meio, como você disse. Então, é uma preparação, é um aprofundamento, mas você vai ver em loco. Você não vai ver na tela. É fantástico, a tela é fantástica. Ninguém está dizendo que não é. Mas você estar ali com aquele objeto, pensar que alguém usou aquilo, que você está tete a tete ali, aquilo é único, aquilo é uma experiência única e você leva para a vida toda. Não tem como, não. Então, vale muito a pena, é muito importante. Né? Acho que as famílias estão retomando isso, entendendo essa importância, como é importante. A cultura, a formação, porque isso vai para a vida. Quando você fizer uma viagem maior, uma outra oportunidade, quando você for um adulto, um profissional, vai a uma outra cidade, um outro estado, um outro país, você tem essa preparação, porque o estudo do meio, além daquele conteúdo que está no seu currículo, tem esse despertar
da importância da cultura, de você conhecer aquilo, de você visitar geral, um museu, de você visitar um determinado e saber monumento. visitar um museu, saber se comportar numa sala de espetáculos, ou seja, é comportamento. Exatamente. Você está treinando aquele aluno para ser um aluno que vai gostar de cultura, É verdade. que vai consumir cultura. E isso é um papel que a escola vem assumindo, porque o pai não tem tempo de fazer. Quando ele pensa em fazer uma viagem, ele precisa fazer uma viagem de lazer, né? Nas férias. Ele não pensa em levar os filhos nas férias no museu. É verdade. E cabe à escola proporcionar isso, no sentido da formação da criança e do jovem. Então, eu penso exatamente... Apreciar isso. Apreciar. E até, Pim, falando em São Paulo, né? Nós temos o roteiro Centro Histórico de São Paulo, que é onde a gente vai mergulhar aí no nascimento, né? Da cidade. Da cidade. As possibilidades, né? Arquitetura. São muitas, né? São Paulo é uma cidade muito antiga, né? Então, ali está toda a história do Brasil, está reunida ali, e os equipamentos, né? São Paulo é uma das cidades do mundo, é uma cidade que a gente chama de cidade global, porque ela tem muitas oportunidades de estudo. Mas também não deixa de ser importante, como nós estamos falando, esse estudo de um dia em destinos assim muito, como Paranapiacaba, que você lembrou muito bem. Nossa, Paranapiacaba é outra experiência fantástica. Gente, aquilo ali é único. Você vê uma colonização inglesa, exato, patrimônio, portuguesa, né? Aquelas máquinas maravilhosas que você... Falei, gente, não é possível que eu estou vendo isso. É um canto aquilo. Paranapiacaba, eu sempre digo que é um lugar moderno num país antigo. Nós éramos ainda um país escravagista, nós éramos um país de monocultura agrária, e lá se tinha ferro, vapor, trabalho organizado. Não, e até aquela tecnologia. E a atmosfera da cidade é diferente, sim. Não é? O clima, né? Que dá um charme, uma coisa neblina, né? Não é o foco inglês. Os londrinos foram tão felizes na escolha que até o clima, né? Eles conseguiram ter lá. E são estudos assim, você passa um dia, e é o que você falou, as possibilidades são muito maiores. Né? Assim, é um universo de coisas que você pode proporcionar para o aluno num dia. Ele vai e volta. E tem mais uma coisa que você falou muito, essa questão das mídias, que não está mais acessível na sala de aula. Assim, eu tenho falado muito com a nossa equipe de educadores. Como se tornar atraente para os alunos. Porque é isso, né? Exato. A gente precisa se tornar atraente para eles. E tornar os lugares atraentes para eles também. Então, a gente tem que se reinventar todo dia. Então, às vezes, fala assim, o aluno não colabora, não sei o quê. Precisa se tornar atraente. E o estudo de bem é uma grande possibilidade de ele estudar fora do livro, né? Isso pode ser um motivador muito grande nos estudos. Né? E com certeza, Eduardo, isso fortalece a ligação que o aluno faz com aquele conteúdo aprendido. Você leva no estudo do meio, você leva em determinado lugar, ele aprende, ele ouve. Você volta para a sala de aula e vai abordar determinado conteúdo, e aí ele pergunta, levanta a mãozinha, é aquilo, professora, que nós vimos é aquilo. E o professor faz a mesma coisa. Vocês lembram que nós vimos lá em tal lugar? Eu fazia então, você está aprendendo ali. A vida inteira, é isso. Ou seja, fazer o uso daquilo. Para ancorar o que você vai estudar. Às vezes, como uma apresentação, às vezes você já vai sabendo só para reconhecer aquilo, né? Aplicar aquilo que você estudou. Você faz uma trilha, você sabe ali a interação ecológica. Que interação ecológica é essa? Vocês sabem, vocês estudaram. E é muito legal. Porque você traz o aluno para o protagonismo de ele poder ali participar, ele poder fazer a percepção. Exatamente. É compartilhar, né, a percepção. Porque você sai no grupo de 10 alunos, cada um vê de uma maneira diferente. E é muito rico quando você faz essa troca. Então, a gente sempre trabalha nessa dinâmica de expor eles, orientar o olhar para que eles vejam o que a gente quer que ele veja. Né? Mas vem com a percepção dele, depois compartilha a percepção. É muito rico. Eu digo assim que eu vou lá para ensinar e eu sou quem mais aprendo. Principalmente em museu de arte, é uma coisa muito legal. Como criança tem mais habilidade para ver arte que a gente subestima a capacidade. Subestima. E a riqueza dessa partilha é assim, um viu uma coisa que o outro não viu. Então, quando você partilha aquilo, ele vai, nossa, eu não tinha pensado nisso. Né? A teia da cognição, rever, né? ela vai se ampliando. Então, esse conhecimento, ele vai se ampliando, porque ele vai fazendo
Conexões. Né? Conexões. E isso vai ampliando. Assim como você aprende, eles também aprendem. Exato. Todos nós aprendemos. E, na verdade, uma diversidade sem fim os nossos roteiros de um dia, né? Por exemplo, o Santos também, né? Museu do Café, mas o Centro Histórico, né, Pim? Conta um pouquinho Santos aí sobre... é uma cidade que ali você vai estudar a questão da história da colonização brasileira. Você tem um sítio histórico muito antigo, prédios muito antigos de vários períodos da colônia, da república, mas tem um porto, a gente está falando de modernidade, né? Exato. O porto em expansão, o porto modernizando, o maior porto da América Latina. Eles fazem lá o percurso pelo Canal do Porto, conhecem as embarcações, os produtos que estão sendo exportados, trabalham PIB, ou seja, outra coisa que Santos oferece, que é uma cidade que tem uma renda per capita muito alta, mas tem uma qualidade, né? Muito alta. Né? Então as pessoas vivem de maneira diferente. É claro que tem, nós também temos olhar para essa população que está excluída, que vive nos morros, que vive nas palafitas, mas assim, dá uma ideia de projeto. Um dia a gente trabalha esporte, vai no memorial lá do Pelé. Então, o museu, né, do futebol. Muito maravilhoso, né? Tem até o Montserrat faz um reconhecimento geográfico, né? Eu me lembro que assim, o estudo está muito ligado para a geografia, né? A atividade de campo era uma coisa exploratória. A geografia levava mais para o estudo do meio do que as outras disciplinas. E hoje, isso se ampliou de uma tal maneira. Exato. Porque a ideia assim, não adianta você vai para o Museu de Artes, mas você não vai só para o Museu de Artes, você vai ver o trânsito, você vai ver a rodovia, você vai ver a cidade. Porque nós, professores, também ampliamos o nosso olhar e a nossa aprendizagem. Né? Então, não existe hoje você fazer um estudo do meio só com história ou só com geografia. Você vai fazer com a matemática, você vai fazer com o esporte, você vai fazer com a história, com a língua portuguesa. Né? É transdisciplinar. Tem que ser. Você não sai para uma coisa. Exato. Fica mais rico. Fica mais rico. E porque o mundo é complexo, né? Exatamente. A gente divide na sala de aula, para especializar, a gente divide lá em caixinhas, né? História, geografia, ciências, mas o mundo está tudo junto misturado. Verdade. E o aluno consegue perceber isso. Né? De maneira simples, ele entende o complexo. E é só a gente colocando, expondo ele à realidade, né? E tem outro detalhe que eu acho que nesse momento também é muito importante, sabe, Eduardo? É a questão socioemocional. Então, quando você vai num estudo do meio, que você vai com um grupo, você tem que lidar com aquele grupo. Né? Todo mundo faz o exercício, né? O colega com o colega, o professor com o professor, vocês com a equipe da trilha com o colégio. É isso. E você descobre um amigo, você descobre uma afinidade, não é assim? É isso. Né? Eu tenho que dividir meu banco, de repente eu tenho que sentar As com alguém que eu não gosto muito, mas você tem a regra social, que é importante, né? Que hoje, como você disse, as famílias, às vezes, elas estão tão ocupadas que muitas coisas passam. Exato. Então, é importante essa saída até para ele se sentir, se perceber em grupo. Porque quantos não ficam isolados no quarto, quantos não ficam fechados lá na sua telinha. Então, é uma oportunidade de convívio, de partilha muito grande, muito rico. Além de todo o conteúdo da aprendizagem, você tem esse conteúdo emocional que é importante. Essas regras sociais, essa partilha, o dividir, né? O cuidar do amigo. Né? Você está sentado lá de agora, fica de olho no seu amigo, não é assim que a gente faz? Está faltando alguém? Não é? Então, tudo isso é aprendizado, porque você está descobrindo o outro, você está cuidando do outro, não é? É assim. O lanche do outro não está muito bom, não sei o quê, vamos partilhar, vamos dar um jeito aqui, o outro precisa ir no banheiro, vamos aguardar. Então, esses pequenos gestos que para nós, adultos, assim, é tão trivial, mas para eles não. É um aprendizado. Então, vale muito em todos os aspectos. Quando a gente faz, por exemplo, uma trilha, né? Eu acho a trilha tão rica, né? Porque gera um sentimento de solidariedade. Você vai ajudar a dar a mão para o teu colega. Eu falo assim, quem ajuda? Eu estou aqui para ajudar todos vocês, mas quem é a pessoa mais próxima de você? É o que está atrás de você e na sua frente. Então, se ajudem. É isso mesmo. E eles praticam. Com certeza. Sempre que você sai de uma trilha, sempre que eu trabalhei muito tempo no Parque Estadual, a gente sai mais amigo. Porque a gente está ali solidarizado com a mesma situação, porque é um ambiente diferente, porque envolve um certo risco, você não é da floresta, você é da cidade. Então, a gente se une em torno daquela experiência. Verdade. E a gente sai tudo mais amigo. Então, assim, fazer trilha é um grande exercício de solidariedade e amizade.
né? E a gente tem, né, uma responsabilidade de tornar esse dia, essa vivência marcante, né? Para os alunos, para os professores, os alunos que vão contar para as famílias tudo que vivenciaram, a responsabilidade, o compromisso que a gente assume com o colégio. Enfim, conta um pouquinho da nossa preparação para essas viagens de um dia, começando da nossa reunião com o colégio, com os professores. Então, como funciona isso? Nós temos colégios que já sabem exatamente, eles já têm até que se repetem anualmente, tá? E às vezes a gente faz escolha. É muito importante para a gente que a escolha seja feita pelo corpo docente, né? Que esse corpo, assim, eu quero estudar tal coisa, que lugar a gente pode fazer? É nós que temos, se não existe um local determinado, a gente tem de buscar esse local. Qual o melhor local, né, possível para a gente fazer uma viagem que possa ser viabilizada a nível financeiro, claro, que os pais possam pagar, e não tem limites nisso, né? Hoje a gente pode estudar qualquer coisa no estudo do meio. Que bacana, né? Né? Desde a vivência, a gente nem trata, por exemplo, o Fundamental 1, a gente nem trata como estudo do meio. Vivência. Não estão trabalhando o conceito ainda, eles estão descobrindo o mundo, então vamos levar ele para descobrir o mundo. E onde eles descobrem o mundo? No mundo, né? Então a gente leva a fazendinha, conhecer os animais, como é a vida rural, comparar com a vida deles. Então está muito no campo da percepção. No Fundamental 2, a gente trabalha mais a questão do conceito. A gente escolhe lá, vamos aplicar aqueles conceitos em coisas que existem aí no mundo. Então, a gente leva para qualquer lugar. São fábricas, a gente pede muito, né? Fábricas, que a gente faz estudo de um dia que é possível fazer. As fazendinhas, cidades tradicionais como Paranapiacaba, Santana do Parnaíba, Salto Itu, um estudo clássico, que tem os parques geológicos para um 6º ano também, vai totalmente de encontro com o que eles estão estudando. E aí, nesse caso, eles vão reconhecer, nós sabemos isso, entendeu? Aí você vai puxando deles, né? Porque é muito importante fazer um estudo de interação. Reunir todo esse conhecimento, expor eles ao objeto de estudo, orientar o olhar e deixar eles fazerem essa percepção, porque aí a gente realmente cumpre o que a gente fala que a gente faz, tornar o aluno protagonista do seu conhecimento, né? Dentro de uma pesquisa factual, ele vai ver ali na realidade, não é no livro, né? Ele já tem o conceito, mas ele vai aplicar lá, né? Ele vai ver se aquilo se comprova, né? Então isso também vai trazer uma bagagem, assim, no meu entender, para a universidade, né? Para o mundo acadêmico, onde tudo é feito dentro da base do campo, dos dados, né? Então, assim, deixar a criança investigar. Nos museus, nós temos feito, assim, é claro que a gente vai dirigir o olhar, mas é importante também a visita autônoma, porque ele pode se interessar por uma coisa que não é do nosso interesse, é interesse do estudo. Então, a gente limita uma área e deixa os alunos percorrerem, e depois fazemos aquele mesmo exercício, chamamos, o que vocês viram, o que vocês gostaram. Eu nunca me esqueço quando você fala que é marcante, quando teve aquela grande reunião, aquelas obras da Tarsila do Amaral, e que o MASP tinha filas quilométricas, né, para assistir. Para você ter uma noção de quantas escolas nós levamos, que eu já ficava no museu. Então, eu só chegava à escola da manhã, depois chegava à escola da tarde, eu nem perdi o tempo de ficar. Gente, para mim foi uma oportunidade tão grande. Hoje eu posso falar de Tarsila assim, com muita claridade. Mas muito legal ver como as crianças vão construindo conhecimento no campo da percepção, que não tem conceito nenhum. Então, assim, quais as coisas que mais se repetem? Suzinho, Clarinho, né? E os temas? Ela gosta de pintar flor, gosta de pintar cidades. Então, eles nos ajudam a ver. Eu falo assim, é tão rico que a gente vai lá, supondo que a gente vai ensinar, e a gente aprende. Aprende muito. Mas a gente só faz isso quando é escola, o educador entende, possibilita isso para eles, né? Porque assim abre-se um campo enorme de conhecimento, de possibilidades que a sala de aula limita, né? Os nossos professores, eles têm essa preocupação, sabe? Porque isso é muito... Eles sabem da importância disso. Né? Você dizia, a gente tem que cada vez mais se tornar atraente, né, para esse aluno que tem 1001 possibilidades hoje em dia. Então, assim, essa saída
né, essa possibilidade Motivadora, é muito motivador, é muito motivador. Você tem uma viagem dessa, você já fica sonhando. Tem criança que nem dorme à noite. nem dorme à noite. Ansiedade, Ansiedade, porque sabe que vai vivenciar um momento especial, né, na vida deles, com os colegas, com os professores. Isso aproxima muito, aproxima o aluno do professor, aproxima o aluno do aluno, aproxima o aluno da escola, sabe? E eles levam essa empolgação para as famílias. E as famílias, eles educam as famílias também. Não é? Eu acho. Multiplicador. Não é? São multiplicadores. Não, pai, vamos no museu. Eu fui no museu, foi tão legal. Vamos visitar um Às vezes o pai nem conhece o museu. Exatamente. Não tem oportunidade. Ele vai monitorar. Exatamente. Então você educa, porque a questão hoje é outra, né? Como essas famílias trabalham muito, estão muito ocupadas, né? Se antes eram os nossos pais que levavam, hoje são os filhos que falam, vamos, pai. Então é outra possibilidade, né? É muito importante. Você falou, essa minha companheira que trabalha tantos anos, assim fala pra gente. Porque a gente não pode também cair na mesmice de achar que você está repetindo um trabalho que é cotidiano. Não é cotidiano. Cada dia é um dia. Cada escola é uma escola, cada aluno é um aluno. A Rosa sempre repete isso para nós lá. Para vocês é mais um dia, mas para aquele aluno é um dia. Gente, ele pensou nessa viagem, o professor conversou, ele estudou sobre isso. Para aquele é o dia mais especial da vida daquele aluno neste ano. Então, nunca se esqueçam disso. Isso torna também o nosso dia especial. E acredito que os professores também. Com certeza. Porque se esperou, se gerou uma expectativa em torno disso. Né? É porque os monitores, né, é a profissão deles, né? E daí eu falo, gente, nunca se esqueçam que aquela escola, aquele aluno é daquele dia, ele nem dormiu à noite esperando o seu sorriso. Né? Mas eles se afeiçoam tanto aos monitores, não é? Verdade. Não é? Nossa, eles gostam demais. Gostam. Tem alguns que ficam assim, viram ídolos. Meninas, eu já ando na rua e já sou reconhecido. Você é famoso já. Sou famoso já. Eu sou famoso. Também, né? Há quanto tempo, né? Nossa, mais de 18 anos, assim, é um privilégio muito grande. Por mais que você já trabalhei em sala de aula, né? Você tem muitos alunos e passam muitos anos, você vai ter mais alunos, mas, nossa, assim, né? Gente, é uma turma por dia, né? É muita coisa. Muita gente. É muita gente. É verdade. Criança, é muito adolescente. É muito tempo. E nesses colégios como o de vocês, que a gente vai repetir, que o ano que vem a gente vai fazer outros estudos, é bom que a gente vai vendo o crescimento deles. Porque a gente não percebe, assim, a gente percebe mais porque a gente fica mais tempo ausente, aí você vê aquela criança que fez um estudo com você lá, fazendo agora já está no nono ano, exatamente. Eles crescem, é outra uma delícia, acho que isso é uma maior gratificação para a gente. E lidar com o aluno é muito gostoso, né? Hoje eu estou como diretora, eu gosto também da minha tarefa, da minha função, mas quando eu estava em sala de aula eu era tão feliz, sabe? Lidar com o aluno é muito... troca, né? Exato. A descoberta, né? Porque todo dia, muito né? Bom, a missão de educar, né? É grandiosa, né? Você transformar de dentro para fora. Ela está cada dia mais desafiadora, mas ela é muito gratificante. Você lidar com crianças, com adolescentes, é uma energia diferente, é uma visão de mundo diferente. Você aprende muito. Outra coisa. Mas sabe o que eu vejo? Que quem ama a educação, né? Tá no sangue, gente. Eu não sei fazer outra coisa. Sinto muito, não sei fazer outra coisa, né? Então, é aquela coisa assim que a gente é incansável, né, Pim? Para fazer certo, né? Para atingir o que a escola está esperando, a preparação da equipe, a preparação dos educadores, todo o operacional interno, toda a dedicação. Porque é uma responsabilidade muito grande. Exato. Muito grande, muito grande. A gente comentava quando a gente saía há anos atrás, sem estrutura nenhuma. Meu Deus, hoje eu ponho uma mão na cabeça e digo, meu Deus do céu, onde eu não tinha juízo. Né? Porque realmente é uma exigência, é uma preocupação muito grande. Você está com os tesouros daquelas famílias. Exato. A responsabilidade é o bem mais precioso. Exato. Ele está ali com você. Escolher a empresa de ônibus, né? Escolher o atrativo, o
restaurante, É no detalhe. a Né? qualidade da alimentação, se tem nutricionista que acompanha todos os dias, tudo isso, né, que está atrás dos bastidores, gente, tem que ser impecável também. Porque tudo contribui para que aquilo dê certo. E atinja a expectativa de tudo. Do professor, do aluno, da família, da escola. Da direção. É verdade. De todos eles. E a coragem de fazer. Né? Se você começar pelo lado mais cômodo, né? Na escola, né? Entre os muros, dentro da sala. Não é o mais fácil, né? Mas é muito importante. É muito importante. Exatamente. Principalmente nos dias atuais. Né? Exato. E aí, Silvana, que dica brilhante você daria para quem quer vivenciar essa experiência com a trilha? Olha, eu acho que é assim, muito simples. Na minha cabeça faça e leve para a vida. É isso mesmo. Estudo do meio, você faz você vivencia aquilo, mas aquilo você vai levar para a vida. Aquele aprendizado, mas em todos os sentidos. Não só do conteúdo que você aprendeu ali, mas dessa aprendizagem de você gostar de visitar um museu, gostar de visitar uma cidade, descobrir uma coisa nova. Isso você leva para a vida. Eu nunca perdi isso. Então, não é? Você viaja, você quer conhecer, você quer... a importância da cultura, do conhecimento, né? Despertar a curiosidade. Então, assim, tem que fazer. É o investimento que ninguém te tira, né? Não. E você vai descobrir coisas, assim, como eu descobri o tesouro do shogunato. Experiência única. Né? Foi muito marcante. Gente, uma oportunidade única na minha vida. Única. Então, você faz um estudo do meio, você sai, você conhece, você aprende, você vivencia, volta para sua casa, certo? Fica mais acessível. É assim, faça e leve para o resto da vida. Tem que fazer sempre. Experiências que não se esquecem. Experiências que não se esquecem. E fora toda a criatividade, né, que pode ser desenvolvida, né? Da chance desse protagonismo do aluno, né? O estímulo, né? Você descobrir alguma coisa que você não conhecia, se encantar. E inspiração por uma profissão, uma vocação. Exato. Eu posso dizer para vocês, assim, fui trabalhando na educação como professor de Estado, que, assim, numa saída dessa, eu falei, não, eu posso ser além de professor, eu posso ser guia de turismo, eu posso fazer estudo do meio. Então, assim, essa atividade me deu uma profissão. Tá vendo? Eu faço isso há mais de 20 anos. Eu adoro fazer. Adoro fazer. Muito bem. Às vezes eu falo para ele, Pim, eu preciso de você também interno. Rosa, você sabe que eu gosto do campo, né? É lá que eu me sinto feliz. Você falou da sala de aula, é lá que eu me sinto feliz também. Ele fica muito feliz. Eu também fico, né? Mas... Cada vez menos. Né? Cada vez menos. Mas é isso aí. Você aí que está nos ouvindo... entre no nosso site, conheça os nossos roteiros, seja muito bem-vindo, pegue a sua turma, vem conosco viajar com a trilha. E esse foi mais um podcast, Além da Sala, da Trilha Educação. Agradeço muito a sua presença, Silvana. Eu que agradeço, Maria Rosa. Para mim é uma honra e uma alegria muito, muito grande. Eu acho que o mundo hoje está muito difícil, né? E quando a gente sabe de uma coisa boa, a gente tem que partilhar. E o trabalho de vocês na trilha, que eu conheço há muitos anos, sei da seriedade, sei da responsabilidade, sei do encantamento de vocês, eu tenho que partilhar, não podia deixar de vir, viu? Muito obrigada. Parabéns muito pelo obrigada trabalho mesmo. Maravilhoso de vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E encerramos mais um podcast. E até a próxima. O nosso muito obrigada.